Então, boa noite, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Como o Zamba falou, ele me deu um desafio. Hoje a gente vai começar a olhar para uma carta muito específica do Novo Testamento. Vai ser uma minissérie que a gente vai fazer, a princípio, em 3 momentos, né? Mas é uma carta que, por muita gente, é um pouco negligenciada, né? O nome dessa minissérie vai ser Atentos ao Engano, que vai ser um chamado para a gente batalhar pela fé. A base para essa pequena série é uma pequena carta lá no Novo Testamento, que possui apenas 25 versos, e o seu nome às vezes até causa uma pequena confusão, porque carrega o nome de outro personagem do Novo Testamento, que tem uma má fama. Alguém já tem um palpite de qual carta é? É a carta de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia. Mas para a gente tirar de uma vez isso do caminho, Judas, o autor dessa carta aqui, ele não é o Judas Iscariotes, o traidor, né? Mas sim, ele é o irmão de Tiago, como ele mesmo vai se apresentar no versículo 1 dessa carta. Por sinal, tanto Judas quanto Tiago, eles são irmãos de Jesus. A gente encontra isso lá em Marcos, Mateus 13 também. Além dessa carta, em algumas poucas menções no Novo Testamento, a gente não encontra muita informação sobre quem foi esse Judas. Mas por que ele escreve uma carta? Qual que era o propósito dele ao fazer isso? Quem que eram os destinatários dessa carta? Tudo isso eu queria ver um pouco com vocês hoje, mas depois a gente começar a ler e depois orar, tá bom? Então vamos começar no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora eu tivesse me empenhado muito a escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé, que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Pois certos homens, cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Versículo 5. Embora já tenham conhecimento de tudo isso, eu quero lembrar a vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente os que não creram. Quanto aos anjos, que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, levadas por seus devaneios, essas pessoas contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, gloriam-se e difamam os seres celestiais. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar acusando de caluniador, mas disse: "O Senhor te repreenda." Esses tais, ao contrário, difamam o que não entendem, mas é exatamente nas coisas que entendem por instinto que se corrompem, como animais irracionais. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim e, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comem com vocês sem temor algum, de modo que pastoreiam a si mesmos. São nuvens sem água, carregadas pelo vento, de um lado para o outro. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para quem está reservada a escuridão das trevas para sempre. Enoque, o 7º desde Adão, profetizou acerca deles. Vejam, eis que o Senhor vem com os seus milhares e milhares de santos, para julgar todos e convencer cada um
dos ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Estes são murmuradores e descontentes, que seguem os seus desejos impuros, falam altivamente e adulam os outros para tirar vantagem. A gente vai até o versículo 16. Eu queria orar com vocês agora. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, de olharmos sobre o que o Senhor tem a dizer sobre falsos mestres através da caneta de Judas. Que saiamos daqui com reflexões, com novas ações, mas que, acima de tudo, Senhor, venhamos reconhecer o Senhor como Deus soberano, não como aqueles homens faziam, mas como Tu és, e a Tua Palavra diz. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Então, como vocês podem ver, já no primeiro verso dessa carta, Judas se identifica como o irmão de Tiago na apresentação dele. Por que será que isso acontece? Né? Se a gente lembrar, Tiago ele foi uma figura proeminente na igreja primitiva, né? Na igreja em Jerusalém. Ele foi uma das colunas daquela igreja, como a gente pode ver em Gálatas 2, versículo 9. Mas o ponto aqui é que a gente pode ver no primeiro verso, é que Judas ele não possui nenhuma dificuldade em assumir um lugar que seja secundário ao reconhecer a primazia do irmão dele na apresentação da carta. Ele poderia dizer muito bem, olha, eu sou irmão de Jesus, escutem aí o que eu estou dizendo. Mas nem Judas, nem Tiago fazem isso nas suas respectivas apresentações, em suas cartas. Pelo contrário, eles se apresentam como servos de Jesus, sem demonstrar nenhum interesse para ter algum privilégio especial. Por si só, isso já deve ser um soco no nosso estômago, no estômago do nosso ego, né? Pois esses dois irmãos, eles colocam eles dois no mesmo nível que os demais cristãos, mesmo ele tendo Jesus como irmão mais velho deles. Agostinho de Hipona, ele disse, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Outros homens importantes da história também chegaram a conclusões semelhantes, bem parecidas com essa, apontando que é muito mais honrável ser um servo de Cristo, sincero, útil, do que ser um rei terreno cheio de posses, por exemplo. Então, para Judas, é muito mais honroso ele ser um servo do que ele ficar se apresentando aqui como alguém que é cheio de créditos, porque a família dele é importante. E é exatamente assim, meus irmãos, que funciona a nossa servidão a Jesus Cristo. Cristo nos resgatou da escravidão do pecado, agora nós somos livres, sim, para servi-lo e adorá-lo. Lembrando a vocês que, quando a gente escuta escravo aqui, é uma pessoa cuja vida, todas as suas forças, todas as suas capacidades produtivas, elas pertenciam a outra pessoa, o seu Senhor. Um outro ponto que ainda deixa essa carta mais interessante é que esse é um texto que, diferente de outras cartas do Novo Testamento, ele não possui uma localização geográfica específica para os seus destinatários, como a gente pode ver em alguns exemplos de Paulo. Paulo escreveu para os Colossenses, Filipenses, Coríntios, Romanos. Entretanto, o que essa carta traz é um assunto que é uma constante na vida da igreja de Jesus Cristo. Ele fala sobre falsos profetas, falsos mestres, apóstatas da fé. Essa carta aqui é basicamente uma denúncia sobre essas pessoas. Vocês devem lembrar também que há pouco tempo a gente viu que existiam falsos mestres na igreja de Colossos também. Pessoas que afirmavam que Cristo não era suficiente para salvá-los. Aqui tem algo mais ou menos parecido acontecendo também. Homens que abandonaram a fé em Jesus Cristo e decidiram eles mesmos ser seus próprios mestres. Vocês viram no texto, e é uma curiosidade, Judas ele tem uma escrita muito específica. Ele gosta de escrever em tríades, no todo o texto. Ao longo de toda a carta é assim. Ele escreve sempre 3 coisas seguidas. E no início da carta, já no versículo 1, não é diferente. Quando ele vai falar aos seus destinatários, ele fala, vocês são chamados, amados e guardados por Deus. Isso deixa bem claro que a obra exclusiva é de Deus. Mas vamos olhar de um por um, né? Quando ele escreve para quem é chamado, ele está falando a pessoas que foram tiradas da morte para a vida, das trevas para a luz, da escuridão para uma liberdade em Cristo Jesus.
Foram pessoas que foram escolhidas e chamadas pela graça do nosso Deus. Quando ele fala amados, ele tem um interesse aqui de explicitar que Deus nos amou desde a eternidade. O amor que a gente tem por Deus hoje é basicamente um reflexo do amor dele por nós, porque ele nos amou primeiro. E para finalizar essa primeira tríade, ele também diz que a gente é guardado. Ou seja, Deus preserva os crentes em Cristo Jesus para uma glória futura. Enquanto no caso dos falsos mestres, a gente vai ver, ele preserva essas pessoas para a condenação eterna. Perceba que no verso 2 ele já continua trazendo outra tríade aqui. Agora ele traz misericórdia, paz e amor. Essas são três coisas que caminham juntas. Se a gente pensar, por exemplo, em Isaías 53, quando fala que Cristo foi moído pelas nossas iniquidades, a gente consegue pensar em algum exemplo nesse sentido. Por exemplo, um criminoso, logicamente, ele deve pagar pelo delito dele, se o sistema de justiça funciona corretamente. Isso é justiça. Mas em vez de aplicar uma pena justa a quem é injusto, ou seja, nós, Deus transferiu a culpa para aquele que era justo, Jesus Cristo. Nessa lógica, o justo, Jesus Cristo, foi condenado em nosso favor, pessoas injustas. Em última análise, o justo morreu pelos injustos. E assim a misericórdia de Deus aconteceu. E a gente vê isso em Efésios também, por exemplo. E porque nós somos alvos dessa misericórdia do nosso Deus, a gente tem paz com Deus. Porque Ele não colocou na nossa conta o castigo que a gente merecia, mas em vez disso, colocou em seu próprio Filho. Nós éramos inimigos de Deus, meus irmãos. Nós estávamos longe dele. Nós éramos filhos da ira. Mas por causa de Jesus Cristo na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. E por causa disso, e somente por causa disso, agora nós temos essa paz com o nosso Deus. Onde é que está a misericórdia nisso tudo? Basicamente, a gente não ganhou o que a gente merecia ganhar. Onde é que está o amor nessas coisas? Está num Deus que deu seu único filho, porque Ele amou tanto o mundo, para morrer numa cruz. Romanos 5,8 fala isso. A prova do amor de Cristo é que Ele morreu numa cruz por nós. Onde é que está a paz nisso tudo? A paz é a consequência. Agora temos paz com Deus, por causa desse sacrifício. Partindo para a segunda parte, eu queria voltar a conversar com vocês um pouquinho sobre o contexto dessa carta. Judas está profundamente comprometido em anunciar o que está acontecendo dentro daquela igreja. Ele já expõe isso de cara no verso 3. Ele vai urgir aos seus leitores que batalhem diligentemente pela fé. E a linguagem que ele usa aqui nesse versículo 3, quando ele fala batalhar pela fé, é uma linguagem militar, como de um general que comanda um exército. Então o tom aqui é de uma batalha intensa, uma batalha onde a gente deve manter o inimigo distante, através de um esforço que é concentrado, que não tem reservas da nossa parte. E por ele tratar dessa forma, como uma forma militar de batalha, nós somos informados da importância, mas também da seriedade do assunto que está sendo tratado, do problema que ele está endereçando, que precisava ser enfrentado na igreja, que é o problema da infiltração dos inimigos dentro de um lugar ao qual eles não pertenciam. Tinha gente dentro da igreja que eram como lobos em pele de ovelhas, realmente. E é por isso que nesse verso 3, Judas, com bastante urgência, ele vai buscar estimular os crentes a defender a fé cristã como eles defendem uma batalha contra esses libertinos. Então Judas está aqui exortando os crentes a entrar na peleja contra a mentira, contra essas falsas doutrinas e esses falsos mestres também. E nisso, ele está falando aqui de uma fé que foi entregue de uma vez por todas, ou seja, de um trabalho que foi completo da parte de Deus, que não precisa de nenhum acréscimo, onde não há outra revelação a ser recebida. Por que será que ele trata dessa forma? Basicamente, para que não fique nenhuma brecha, para não deixar espaço para nenhuma inovação, como aqueles ímpios, falsos mestres, estavam introduzindo dentro da igreja. E tal qual a gente vê hoje também, onde a gente vê pessoas em igrejas afirmando que receberam novas revelações de Deus, coisas secretas de Deus. Judas aqui ele está combatendo
essa anomalia na igreja e está afirmando que a obra de Cristo é completa. Eu queria fazer só um parênteses aqui para vocês, que quando ele fala de fé no contexto dessa carta, né, no contexto desse texto, é tratado como um conjunto de doutrinas dadas por Deus, por intermédio dos apóstolos. Basicamente, fé, aqui, quando vocês verem essa palavra, é o resumo daquilo que a gente crê. Fé é o resumo do que os cristãos creem no evangelho que foi proclamado pelos apóstolos e, portanto, equivale à doutrina dos apóstolos. Essa fé não está relacionada nesse contexto à minha fé subjetiva, a fé que cada um de nós tem no que a gente acredita. Ela está muito mais relacionada no conteúdo do que a gente acredita, no que acreditamos, ou seja, no evangelho. Então, quando ele trata de fé aqui, lembrem-se, é o resumo da doutrina dos apóstolos. Originalmente, não era o interesse de Judas escrever sobre esse assunto que ele escreve nessa carta. Ele mudou de ideia. Era do interesse dele escrever acerca de uma salvação que eles compartilhavam em Jesus Cristo. Mas o ataque estava tão incisivo contra a igreja que os cristãos ali estavam sofrendo com aqueles falsos mestres, e Judas precisou mudar o tom e o rumo que a carta dele iria tomar. Esses falsos discípulos, eles tinham uma compreensão errada de Cristo, e a gente já sabe que quando a gente possui um discernimento equivocado de quem é Cristo, tudo que se segue passa a ser errado também, principalmente a compreensão do que é a salvação. Ou seja, para a gente colocar de forma mais direta aqui, se nós temos uma compreensão errada de quem é Jesus Cristo, consequentemente nós vamos ter uma compreensão errada do que é a salvação. Se a base doutrinária está equivocada, consequentemente a prática vai seguir o mesmo caminho. Obrigado. Por exemplo, no domingo passado, Zamba ele tratou de uma parte de 1 Coríntios 15 com vocês. Aquele trecho ali serve como um exemplo muito claro disso que eu estou tentando dizer a vocês, né? Ele fala o seguinte: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 14. Notem que se a gente não entender conforme a Bíblia apresenta a doutrina da ressurreição, Paulo está dizendo aqui, essa crença que vocês têm é inútil. A fé é inútil. Ao que parece, essa carta foi escrita numa época onde algumas provações da igreja tinham amenizado um pouquinho. Então, portanto, tinham irmãos ali que baixaram a guarda. Eles permitiram a entrada de falsos mestres dentro da igreja. Ou seja, aqueles irmãos estavam com um critério baixíssimo. Eles estavam aceitando dentro da igreja coisas que não deveriam ser aceitas. Imagina, por exemplo, o trabalho de um soldado enquanto ele vigia o entorno, enquanto seus colegas estão dormindo ali ao redor de uma fogueira, por exemplo. É necessário que aquele vigia ele se mantenha atento a qualquer perigo que se aproxima daquele grupo. Pois só assim ele vai conseguir proteger os colegas que estão no estado de vulnerabilidade, porque eles estão dormindo. O que acontece aqui no exemplo dessa carta é que esses soldados, talvez os líderes da igreja, eles tinham abandonado o posto deles de vigias. E assim falsos mestres passaram a entrar no meio do povo de Deus com mais facilidade. Em resumo, a gente tem aqui crentes que estavam pouco atentos às pessoas que entram na igreja e influenciam a igreja de dentro para fora. A gente não precisa nem se esforçar muito para chegar à conclusão que isso é um terreno fértil para heresias serem desenvolvidas. E no caso das igrejas dessa carta, não foi diferente. Tem heresias sendo denunciadas nos versos que se seguem. Por exemplo, ele começa a falar de pessoas dentro da igreja que negavam a Jesus como o único soberano Senhor. Eles rejeitavam a autoridade de Cristo sobre as suas vidas. E quando alguém rejeita a autoridade de Jesus Cristo, aí tudo passa a ser permitido, porque não há autoridade. A graça vai virar uma desculpa para poder fazer o que eu quiser. Eu peco, mas a graça vai ser suficiente para me cobrir. Então tem gente aqui que se introduziu secretamente dentro da igreja, gente ímpia, gente que conhecia a graça de Deus, mas transformou ela em libertinagem, e gente que negava a Jesus Cristo como único Senhor.
Esse grupo aqui que eu estou falando era conhecido como grupo que tinha uma filosofia chamada antinomismo. Eles afirmavam que a graça de Deus liberava o homem da lei moral. Ou seja, em outras palavras, eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem para que eles pudessem cometer qualquer tipo de imoralidade. Nós vemos isso nos versículos 4 aqui, mas também lá na frente, no 18, no 19. Eles criam que pelo fato da graça ser suficiente para limpar e cancelar todo o pecado, eles podiam fazer o que eles bem entendessem. Eles diziam, por que eu vou me preocupar com o pecado se a graça, no final das contas, é maior do que qualquer pecado? Ou seja, a graça de Deus estava sendo pervertida ali. Era isso que eles acreditavam. E isso está errado, isso não é verdade. Isso é uma falsa doutrina. Paulo, ele vai abordar esse mesmo assunto na carta dele aos Romanos, dizendo que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso significa que sim, o perdão de Deus é maior do que qualquer falha que a gente possa cometer. Porém, no capítulo 6 desse mesmo livro, ele previne que pessoas de má fé comecem a usar isso como uma desculpa para viver errando de propósito. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Spurgeon, um pastor batista inglês do século XIX, ele comenta também sobre falsas doutrinas o seguinte: eu não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosa que seja a sua apresentação. Você comeria carne envenenada só porque lhe é servida em um prato de porcelana finíssima? Judas continua dizendo que esses falsos mestres são dissimulados, ou seja, eles insinuaram coisas secretamente dentro da igreja, se infiltrando disfarçadamente na igreja para poder fazer o mal. O verso 4 vai continuar nos dizendo que eles são ímpios na forma de pensar e agir. Enquanto eles alegam pertencer a Deus, eles falam até em nome de Deus, mas eles apartam pessoas de Deus. Eles também eram inimigos da graça de Deus. Eles entraram na igreja só para mudar a doutrina e para poder justificar a sua conduta libertina que eles tinham. E é por isso que Deus destinou esses homens à condenação. Nos versos que se seguem, Judas ele vai tratar de assuntos que possuem origem no Antigo Testamento. Aparentemente, os destinatários dessa carta tinham conhecimento das histórias do Antigo Testamento. Eles tinham um conhecimento amplo, e é por isso que eles precisavam ser lembrados de alguma coisa. Essa é a seção que Judas fala, está aqui o meu lembrete para vocês um pouco sobre a história e o que já aconteceu. Ele começa falando sobre o exemplo do povo de Israel, que saiu do Egito, onde Deus libertou aquele povo, mas eles foram rebeldes, e por isso foram destruídos. Foram cerca de 2 milhões de pessoas que morreram no deserto. E a causa foi a rebeldia do povo. Porque Deus ele não vai tomar por inocente quem é culpado. Aquele povo foi incrédulo. E ele está dizendo, os falsos mestres são da mesma forma, incrédulos também. Ele segue falando no versículo 6 de anjos caídos, que abandonaram sua morada. Deus também deu um destino para esses anjos. Esses anjos sofreram o juízo divino. A ideia de Judas aqui é trazer esse exemplo como um alerta que é solene para os falsos mestres que se desviaram da verdade. Assim como esses anjos, ele deixa claro que os falsos mestres se rebelaram também contra Deus. Sodoma e Gomorra não ficam de fora. Eles são trazidos como um exemplo nesse trecho, como um exemplo de pecado de indecência moral, onde eles se entregaram ali à imoralidade, às relações sexuais que são antinaturais. Da mesma forma, Deus julgou todos esses 3 exemplos: o povo de Israel, os anjos caídos e Sodoma e Gomorra. Da mesma forma, Judas está dizendo, Deus vai julgar esses falsos mestres. E é basicamente isso que Judas está querendo dizer nesse primeiro bloco, porque ninguém se rebela contra a autoridade de Deus e prevalece. Nesse próximo bloco aqui do que a gente leu, Judas vai tentar expandir um pouco a ideia.
ele diz que esses homens contaminam a carne, eles vivem na imoralidade sim, como Sodoma e Gomorra, mas ainda por cima, eles rejeitam toda autoridade, porque eles se colocam acima de todas as outras pessoas. Eles são a própria autoridade deles. Que engano, que engano. Para eles, Judas diz que são como sonhadores alucinados, cheios de devaneios, que vivem no mundo irreal, no mundo ilusório, crendo nas mentiras de Satanás. Esses homens que se acham muito sábios e donos do próprio nariz, eles são desmascarados aqui por Judas. E Judas, por sua vez, ele não tem medo nenhum de dizer quem realmente são essas pessoas. Ele diz, são como animais que vivem guiados pelo instinto. Isso, além de Judas, a gente vê um trecho parecido em 2 Pedro 2. Uma curiosidade, 2 Pedro 2 é um paralelo muito interessante à carta de Judas, porque a escrita é muito semelhante. Os mesmos assuntos são tratados. Então você pode comparar em casa depois, Judas e 2 Pedro 2, você vai encontrar muitas semelhanças. Já no verso 9, tem um pequeno detalhe que merece a nossa atenção, né? Judas narra um pouco sobre um episódio onde Miguel disputa com o diabo argumentando. A ideia aqui, no final das contas, é dizer que se o maior dos anjos se recusou a falar mal dos anjos maus, do maior dos anjos maus, quanto mais nós. O contraste que Judas está falando aqui é muito específico. Os falsos mestres difamam e blasfemam as autoridades celestiais. Mas nem mesmo Miguel, o maior dos anjos, ousou proferir um juízo inflamatório contra o diabo. O ponto aqui é sobre blasfemar contra seres espirituais e contra autoridades. Não é sobre julgar pessoas em geral. Aqueles falsos mestres estavam blasfemando contra autoridades espirituais. Hernandes Dias Lopes disse, se um arcanjo usa de cautela ao lidar com o diabo, quanto mais nós precisamos ser muito mais cuidadosos. O foco que Judas está trazendo aqui é sobre a arrogância desses falsos mestres em relação ao mundo espiritual e às autoridades que são constituídas por Deus. Versículo 10. Esses tais, ao contrário, difamam o que não entendem, mas é exatamente nas coisas que entendem por instinto que se corrompem, como animais irracionais. Imagina só essa cena aí que está no slide. Imagina um touro bufando. Por sinal, não sabia nem a diferença de um touro e um boi. Eu descobri quando estava lendo um pouco sobre isso. O touro fica riscando o chão com chifre, ele fica fazendo movimentos repetitivos com a pata, arranhando ela no pó, como alguém que está dizendo, olha, não mexe comigo, eu estou preparado para atacar você. Nessa mesma cena, existe um vaqueiro, e esse é o motivo da agitação daquele touro ali. O vaqueiro, por sua vez, ele está muito confiante, ele não arreda o pé dali, mas a tensão continua no ar. Ninguém dá o primeiro passo para atacar, apenas ficam trocando olhares. A presença daquele vaqueiro deixa o touro enfurecido, e o touro não consegue expulsar o vaqueiro daquele lugar. Ele bufa, ele urra, ele espuma pelos cantos da boca, sem conseguir entender de modo algum que o vaqueiro só estava ali simplesmente para conferir o gado e como os novilhos estavam indo. Ele só queria supervisionar o rebanho. Da mesma forma, são os falsos mestres. Eles são brutos, eles não têm razão. Eles difamam tudo que não entendem e até as coisas que eles entendem, essas coisas eles corrompem. Sem pensar, eles só agem por instinto. Eles são impelidos ao que é falso, ao que é destrutivo. A seguir, no versículo 11, a gente encontra mais uma tríade. Ele sempre fala três coisas. Ele cita o caminho de Caim, o erro de Balaão e a rebelião de Corá. Vamos começar por Caim aqui. Esse é mais um exemplo que ele traz do Antigo Testamento, que por sua vez é um caminho de orgulho, é um caminho de justiça própria. Se vocês lembrarem bem, Caim ele tentou prestar um culto a Deus sem observar o Deus do culto, sem observar os princípios de Deus sobre o culto. Ele desprezou o caminho de Deus, a palavra de Deus e as normas que ele tinha. Os falsos mestres, eles podem até dizer que têm obras de justiça, mas
essas obras que eles possuem são divorciadas da graça de Deus. Já o erro de Balaão aqui foi a ganância de comercializar o dom de Deus e o próprio ministério para poder ganhar dinheiro. Ele não só fez isso também, Balaão, como ele também induziu o povo a pecar por causa do amor ao lucro. Não é difícil hoje em dia a gente ver algo parecido a isso, né? Quantas notícias são publicadas semanalmente de gente que está usando o espiritual para poder obter lucro material, que usa o evangelho como um meio de lucrar, que até trabalha na igreja, mas o interesse dessa pessoa é finanças, é o financeiro apenas. Deus não vai deixar essas pessoas impunes. Já o exemplo de Corá, também no Antigo Testamento, está relacionado aqui à rebelião. Uma rebelião contra a autoridade de Moisés e contra também a autoridade de Deus, que por sua vez concedeu a autoridade a Moisés. Ele e mais alguns, Corá, rejeitaram a liderança de Moisés e, como consequência disso, o próprio Deus exerceu juízo. Falsos mestres também se rebelaram contra a autoridade dos apóstolos e se insurgiram contra os apóstolos, se infiltrando para poder causar confusão e disseminar heresias dentro da igreja. No versículo 12, a partir daqui ele começa a usar algumas analogias para poder explicar por que o caráter desses homens é reprovado. Então ele começa dizendo aqui que são pedras submersas. Basicamente para poder explicar que esses homens se infiltraram na igreja para poder provocar acidentes e naufrágios espirituais, como icebergs provocam acidentes. Vocês devem se lembrar da história do Titanic, né? Vocês devem se lembrar como acabou aquela história daquele navio. Quem embarca na doutrina de falsos mestres, que só parece segura a doutrina, faz uma viagem também rumo ao desastre. Ele diz também que eles são pastores que se auto-apacentam, ou seja, em vez deles cuidarem das ovelhas, eles abusam do povo, porque eles são apenas exploradores, eles não são pastores. Eles só querem bens, e não querem o bem dos irmãos, o bem das ovelhas. Eles até podem falar sobre a verdade, mas o interesse final deles é financeiro, como Judas trouxe. Mas eu queria que a gente prestasse atenção em uma coisa aqui. As pessoas que a gente está falando nesse texto não são pessoas que são ignorantes quanto à boa doutrina, ou que apenas estão enganados sobre a fé. Não são pessoas que somente cometeram erros teológicos. A gente está falando de gente aqui que sabe o que é correto, mas escolheu enganar as pessoas. Gente que é culpada de fato. Eles também são como nuvens sem águas. É uma outra figura que Judas usa. Para algumas pessoas, principalmente para agricultores, uma nuvem sem água é uma frustração enorme. São nuvens que não possuem conteúdo e, nesse caso, é a mesma coisa que esses mestres. Eles não possuíam boa doutrina. Nuvens sem água, eles são uma decepção para os agricultores, porque os agricultores precisavam da chuva. Eles dependem da chuva para que o seu trabalho não seja desperdiçado e suas esperanças também não sejam frustradas. Quando essas nuvens sem água chegam, elas causam amargas perdas. E os agricultores sofrem um golpe por conta dessa expectativa quebrada. É exatamente assim que são os falsos mestres também. Eles prometem demais, parecem até empolgantes no início, mas depois eles se revelam como uma mentira. Eles só produzem uma falsa esperança. Judas continua. Ele traz mais exemplos. Esses homens são também como árvores mortas. Nós sabemos que para uma árvore ter vida, ela precisa ter raiz. E para que ela seja útil, ela precisa dar frutos também. Judas está dizendo aqui que esses falsos mestres nem raízes, nem frutos possuem. Eles são duplamente mortos. É interessante que, por outro lado, isso faz um contraste enorme com os justos, que na Bíblia são tratados e comparados a uma árvore que é frutífera, que é junto à fonte e que no devido tempo dá o seu fruto. Isso está lá no Salmo 1:3.
A Bíblia também diz que o fruto do justo é uma árvore da vida, é a árvore da vida, Provérbios 11:30. Também diz que o fruto da vida do justo é a marca do verdadeiro discipulado, João 15:8. Mas mudando um pouco de imagem agora, no versículo 13, Judas também diz que são também como ondas bravias do mar. Assim como essas ondas, os falsos mestres, eles trazem sujeira e perigo. Nós temos vários exemplos de ondas gigantes que inundaram, trouxeram morte, trouxeram lixo por onde passaram. Quantas histórias de tsunamis a gente já escutou ao redor do mundo? Essa imagem que Judas está usando, ele está dizendo que esses homens são da mesma forma. Eles trazem apenas destruição e podridão por onde passam. Ele usa também uma última imagem aqui, dizendo que eles são como estrelas errantes. Falando dessa parte, existem grandes chances de Judas ele não estar se referindo apenas a uma estrela cadente aqui, mas tendo em vista o todo da carta, o contexto da carta, ele está comparando esses falsos mestres a demônios que seduzem as pessoas e apartam essas pessoas da verdade. São anjos que caíram do céu como estrelas. Esses anjos, eles só podem conduzir pessoas ao abismo que eles mesmos foram jogados. Deus destinou os anjos que são rebeldes a cadeias de trevas. Do mesmo modo, Judas está dizendo, os falsos mestres possuem o mesmo destino. Esses últimos versos, nossa última parte, diz que os falsos mestres murmuram contra Deus e neles não há nenhuma palavra de gratidão nos seus lábios, porque o coração deles vive cheio de paixões imundas. Ele fala, por exemplo, sobre Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus. E ele profetizou nos dias do dilúvio, antes do dilúvio. Mas, tempo depois, o próprio Senhor veio exercer juízo no dilúvio. E não vai ser diferente com os falsos mestres também. Mesmo que na terra os falsos mestres tenham até glória, recebam louvores, eles não vão escapar do juízo divino de Deus. Porque esse juízo vai alcançar todos os ímpios. E ninguém tem condição de escapar desse juízo por si só. Somente aqueles que são selados pelo Espírito Santo vão estar seguros naquele grande e terrível dia. Quando todos vão ter que prestar contas diante de Deus em seu tribunal. Meus irmãos, nós vimos até aqui quem que são esses falsos mestres que a gente está vendo na carta de Judas. O que eles fazem, qual o destino deles, como que a gente pode identificar esses falsos mestres. Mas e nós? O que a gente faz com toda essa informação e ensinamento? A primeira coisa que eu queria deixar com vocês aqui, que eu queria pensar, é que a gente precisa vigiar. Judas nos mostrou que os falsos mestres eles só entraram na igreja porque alguém deixou a porta aberta. Alguém parou de vigiar a porta. A igreja que não está preparada e não examina o que está ouvindo, é uma igreja que é vulnerável. Não é somente uma questão de desconfiança com quem prega ou então o que é pregado. É uma questão antes de zelo pelo evangelho do nosso Deus. Paulo ele escreve a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. O grande ponto aqui é que se nós não conhecemos a verdade de Deus, como é que a gente vai diferenciar, discernir do que é mentira? Porque o melhor antídoto contra a falsa doutrina é o conhecimento da verdadeira doutrina. Como é que está a qualidade da sua vigilância? Como é que está a sua leitura bíblica? Quantas vezes por semana isso acontece na sua vida? Meus irmãos, não é suficiente a gente ouvir da palavra de Deus aqui no domingo e permanecer com a Bíblia fechada a semana inteira. Isso não faz da gente um bom vigia. Esse é um questionamento que a gente deve se fazer. A gente deve manter isso na nossa mente. Avalie, pense.
faça perguntas a você mesmo no intuito de colocar diante de Deus como você está nesse assunto. Seja claro com Deus, converse com Ele, reflita quais são as atuais falsas doutrinas que mais a gente corre o risco de cair na igreja de hoje. Segundo, a gente também não pode transformar a graça do nosso Deus em uma desculpa para viver pecando. A graça não é uma licença para a gente viver como a gente bem entende. Na verdade, a graça de Deus ensina a gente a renunciar a uma vida impiedosa. Como Paulo diz a Tito, se alguém diz que pode viver de qualquer jeito porque a graça está cobrindo tudo, na verdade, essa pessoa nem entendeu o que é a graça de Deus. Ela, na verdade, corrompeu, perverteu a graça de Deus. O cristão que ele é verdadeiro, ele não vive procurando até onde ele pode ir, como se ele ficasse vendo qual que é o limite de Deus. Ao contrário disso, ele vive buscando agradar a Deus, que foi aquele que resgatou, aquele que entregou uma salvação que é completa, que é perfeita. Isso é claro para quem é salvo. Lembrem-se, meus irmãos, a salvação e a perda da salvação não é uma opção válida para o cristão. Uma vez salvos, nós somos sempre salvos. Isso é definitivo. Terceiro, devemos ficar atentos aos frutos da vida daqueles que a gente escolhe acreditar, daqueles que a gente escolhe escutar. Jesus disse em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Judas usou várias imagens aqui ao longo do texto para poder ajudar a identificar esses homens. São como nuvens sem água, são árvores mortas, são ondas bravas, são estrelas errantes. Todas essas imagens que ele usou têm uma coisa em comum. Eles apenas parecem algo que eles realmente não são. Eles parecem uma coisa, mas na verdade são outra. Observem aqueles que vocês escutam. Observem se essas pessoas vivem o que pregam. O fruto dessa pessoa é de vida ou de morte? A doutrina que ele está ensinando condiz com as Escrituras? Por último, descansem também na fidelidade do nosso Deus. Judas ele começou essa carta dizendo que nós somos chamados, amados e guardados pelo nosso Deus. Mais tarde, nas nossas próximas oportunidades, a gente vai ver lá no verso 24, que Judas diz que Deus é poderoso para poder nos guardar do tropeço também. Os falsos mestres, eles vão ser julgados, isso é verdade, isso é certo. Mas nós estamos nas mãos daquele que nos amou primeiro e por isso ele vai nos guardar até o fim também. A nossa segurança está em Deus, não está em nós mesmos. E é por isso, exatamente por isso, que a gente pode lutar essa batalha com muita coragem, porque a gente não está lutando sozinho, a gente está lutando com a esperança dada pelo nosso Deus. Sabe, meus irmãos, eu oro e desejo que a gente seja uma igreja que ama a verdade do nosso Deus, que examina todas as coisas, que aprende, que entra em contato, que não se deixa levar pelas falsas doutrinas, mas que, sim, permanece na fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos, assim como Judas recomenda. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor, obrigado porque o Senhor nos resgatou, obrigado porque Tu és o nosso Senhor. Senhor, nos ajude a nos mantermos vigilantes, alertas a falsas doutrinas, falsos mestres, que nós venhamos analisar a nossa vida também, para que nós possamos agir segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, que venhamos a conhecer cada dia mais o Senhor, para assim tomarmos decisões mais sábias e glorificarmos ao Senhor em tudo que fizermos. Nos ajuda, Senhor, porque sem o Senhor, sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de fazer nada. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.